2 Pedro capítulo 3, parte 1. Nós vamos dividir em dois o último capítulo, ainda que seja pequeno, mas para meditarmos melhor. 2 Pedro 3, vamos ler de 1 a 13. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Último capítulo de 2 Pedro. Nós temos visto nessa carta que o propósito de Pedro é alertar a igreja, é despertar a igreja contra o engano, é nos tornar mais sóbrios contra os enganos daquele tempo e sobretudo dos últimos dias. E é isso que ele vai falar várias vezes. E no capítulo 3 ele já começa afirmando isso, dizendo: essa é a segunda epístola que eu escrevo. Para quê? Para despertar a mente com a palavra de Deus. Ou seja, se eu quero me manter vigilante, sóbrio contra os enganos, seja o engano do meu coração, seja o engano das falsas doutrinas, seja o engano de um mundo ao nosso redor que tenta nos seduzir para longe da primazia de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, no capítulo 3, eu preciso despertar constantemente a minha mente, o meu coração com a palavra de Deus. Pedro, então, não está escrevendo a ignorantes, ele diz: eu procuro despertar a vossa mente esclarecida. Você tem luz de Deus, você conhece o Evangelho, cada dia você vai querer conhecer mais, cada dia você vai precisar ser despertado mais, porque até o conhecimento e as experiências que eu tenho podem me tornar acomodados, inchados. Às vezes, pensamos que o fato de saber já nos faz aprovados. E a Bíblia é clara quanto aqueles que constroem a casa sobre a rocha, naquele contexto, a rocha, naquele contexto de Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, a rocha ali é qual? É o ouvir e praticar. Não é só o crer em Jesus ou saber que Jesus é real. Ali diz sobre o ouvir
e praticar, isso se torna a rocha onde a vida é edificada. Nós vamos ficar firmes nos últimos dias se nós mantivermos uma constante meditação na palavra, para despertarmos espiritualmente de maneira sistemática e contínua. Não podemos nos alimentar do Senhor apenas num culto, num domingo. O alimento é diário, é o Senhor nos ministrando, esclarecendo e despertando. Em segundo lugar, a maneira de a gente vencer o engano, e sobretudo nos últimos dias, é aprofundando uma vida de santidade e consagração. O versículo 11 nos deixa claro isso, quando o nosso irmão Pedro, apóstolo, ele diz: já que essas coisas vão acontecer, vão ser desfeitas, nós devemos viver em santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo: o mundo está reservado para a destruição. O Senhor Jesus está voltando. E é interessante que no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: olha, as palavras que eu estou falando são as palavras ditas pelos profetas, pelo Senhor e Salvador Jesus, porque Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor, e as palavras que os apóstolos falaram. E então ele está dizendo: olha, a palavra que eu estou relembrando vocês não é novidade. O Espírito Santo já avisa desde os profetas, em Cristo e nos apóstolos, que nos últimos dias virão escarnecedores. Uma das maiores marcas do homem ímpio nos últimos dias é escarnecer, é zombar, é ridicularizar, é tentar de todas as maneiras desonrar, tratar as verdades de Deus, a verdade bíblica. Os fundamentos do Evangelho vão ser cada dia mais ridicularizados por esta geração. Nós nos entristecemos, nos assustamos, mas está escrito: virão escarnecedores segundo as suas paixões, versículo 3, segundo seus desejos, segundo a sua vaidade, eles vão escarnecer da Bíblia, escarnecer dos seguidores do Cordeiro, sobretudo dos que seguirem o Cordeiro da maneira bíblica. Quanto mais próximo da volta do Senhor. E qual é a atitude da igreja quando percebe que a iniquidade está aumentando? Aprofundar uma vida de santificação. Quando você vê e ouve falar de escândalos, de maus testemunhos, de pessoas no nome do Senhor envergonhando o Evangelho, pessoas que são pastores, missionários, seja qual for o título, apóstolo, e fazendo coisas tão terríveis, ao invés daquilo te desanimar, te apagar, te entristecer, te afastar da casa do Senhor, pelo contrário, devemos olhar para os escândalos e os escarnecedores e buscar mais a glória de Deus, se santificar mais, como está em Apocalipse, capítulo 21, um texto que os irmãos sabem que a gente cita bastante, o texto de Apocalipse 21, que diz que o santo deve se santificar mais. Aleluia, glória a Deus. Na verdade é o 22, Apocalipse 22, versículo 11. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a fazer a injustiça, o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue praticando a justiça, e o santo continue a se santificar. Santificação não é apenas você ter um bom comportamento, você ter uma vida moral equilibrada. A santificação é você e eu nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E quanto mais você e eu nos tornamos santos, mais o Espírito Santo nos faz enxergar vaidades em nós, áreas da nossa vida que Ele quer curar, purificar, santificar. Mais sede de Deus nós teremos. O que Pedro está dizendo no capítulo 3, já que as coisas vão ser desfeitas e destruídas, nós devemos viver em santo procedimento. E há outros textos que nós já lemos, fala que aprofundar a vida de oração. Amado, se não crescermos em Deus nesse tempo, seremos tragados por uma correnteza de iniquidade, de desânimo, de apatia, de
relativização dos valores, vamos nos tornar cada dia mais mornos na nossa fé, nós vamos nos ferir, decepcionar facilmente uns com os outros, porque o amor se apagou em nós. Quanto mais enxergarmos na própria congregação, nos irmãos, coisas que desagradam a palavra ou a Deus, nós devemos nos santificar mais, fazer nossa parte, nos santificar, nos consagrar. Em terceiro lugar, Pedro diz que nós vamos vencer nos últimos dias o engano, os escárnios, a multiplicação da iniquidade. Ele diz, apressando e esperando a vinda do Senhor. No versículo 11, na parte B de 2 Pedro 3, ele diz, visto que essas coisas vão ser desfeitas, nós devemos viver em santo procedimento e piedade. E o verso 12, ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Como esperando? Esperando é a atitude de todo filho de Deus. Quando nascemos de novo pela palavra, pelo Espírito Santo, reconhecendo que só Jesus é o Senhor, quando nos rendemos a Jesus de fato, porque o reino de Deus só é estabelecido onde há rendição, entrega. Quando isso ocorre, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo começa uma obra de santificação contínua e começa a colocar no nosso coração um amor pela volta do Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quanto mais sensíveis ao Espírito Santo, mais nós vamos compreender essa verdade bíblica, ansiar pela volta do Senhor. Como devemos vencer o engano? Pensando na eternidade, esperando a vinda do Senhor. Foi essa verdade que manteve a igreja do primeiro século, a igreja a partir de Atos, a igreja que começou em Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus começou em Jerusalém, no primeiro século. Foi essa verdade que mantinha o coração deles aceso, porque eles criam que Jesus viria na sua geração, e quem crê que Jesus vem na sua geração, não tem a vida comum, normal. A vida dele é afetada, os valores, as prioridades, ele vai olhar para as coisas do alto, como a palavra nos diz em Colossenses, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e não as que são da terra, pensar nas coisas do alto, não é se alienar deste mundo, não é não viver neste mundo, mas é viver aqui, sabendo que a nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, forasteiros, vivemos aguardando a cidade celestial, como os homens da fé em Hebreus capítulo 11, vivemos olhando para o reino de Deus que virá. O reino já está em nós, o reino já está entre nós, mas o reino virá em plenitude na volta do Senhor. Só vencemos os últimos dias esperando a vinda do Senhor, todos os dias, não é só num culto especial, não é só quando se prega, mas todos os dias precisamos acordar e falar, Senhor, quero estar preparado, Senhor, vem, Maranata, vem Senhor Jesus, ou a outra palavra grega, parousia, vem Senhor Jesus, deve estar no nosso coração, deve moldar-nos todos os dias, esperando, mas o texto fala que podemos apressar a volta do Senhor. Mas como? O dia da vinda do Senhor não é um ato soberano do Pai? Também. Mas o texto é claro, diz que nós podemos apressar. É interessante porque no contexto todo de 2 Pedro 3, ele vai falar aí que assim como no tempo de Noé, as águas vieram e o povo vivia deliberadamente no pecado, assim será a destruição deste mundo. E alguns começam a olhar para isso e dizer, mas está demorando muito, até hoje o Senhor Jesus não voltou. Isso é a linguagem do homem do final dos tempos, o texto diz aí, que as pessoas vão zombar e falar, mas está demorando muito. O texto mostra que Deus é paciente, longânimo. O Senhor Jesus não voltou ainda porque Ele está trabalhando para que mais pessoas se arrependam. A obra do Senhor é arrependimento, é mudança. É lá fora? Não, é dentro de você, meu querido, é dentro de mim, diariamente. Porque o arrependimento é um estilo de vida diário, é a porta de entrada no reino e é a condição para se permanecer no reino. É arrependimento, e arrependimento não é um sentimento ou choro, arrependimento é mudança, é a decisão de mudar para fazer a vontade de Deus, crucificando o nosso ego, nossas vontades, nossas paixões, nossos impulsos carnais, todos os dias. E o texto está dizendo, o Senhor, Ele é longânimo, Ele não retarda. Diz aí, um dia para Deus é como 1000 anos,
Ou seja, espiritualmente falando, só tem 2 dias que Jesus morreu e ressuscitou. No coração de Deus, só 2 dias. Nós não estamos em 2017. Então, o Senhor, no coração do Pai, o Senhor Jesus ainda não veio, porque Ele está aguardando. Mas esse dia virá, o texto diz no versículo 10, como ladrão, no sentido de surpresa, o dia do Senhor, e os céus passarão com estrepitoso estrondo. O texto fala de uma destruição dessa terra. Há 2 linhas teológicas que hoje até caminham próximas em igrejas sérias. Alguns crendo que nós vamos ter a destruição plena desse planeta e que os céus são os céus totalmente desconectados com a vida que nós temos aqui agora. Que o Senhor está preparando a cidade celestial e iremos para lá e esse planeta será destruído totalmente. Há outros que creem que esse texto está falando de uma purificação. Haverá uma destruição, mas que esse planeta será restaurado, reconstruído, e a Nova Jerusalém descerá, e céus e terra se tornará uma só coisa. Não sabemos, podemos crer, porém, o mais importante é a gente estar amando e apressando a volta do Senhor. E qual é a maneira melhor da igreja apressar a volta do Senhor? O Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou, e este evangelho do reino, claramente Jesus fala em Mateus, este evangelho do reino será pregado a todas as etnias, um povo com uma língua e cultura, uma história similar, um povo, dentro do Brasil, muitas etnias. Este evangelho do reino será pregado a todas as etnias, então virá o fim. Você quer que o Senhor Jesus volte? Você quer? O que você tem feito por missões? O que nós temos feito para que tribos, para que outras etnias reconheçam a Jesus, conheçam o Evangelho, ou ouçam a pregação do Evangelho? Eu sinto te dizer, se nenhuma coisa você tem feito, é porque nós não queremos que o Senhor Jesus volte. Porque no fundo, a maioria de nós, eu estou falando de nós, evangélicos, cristãos, nós vivemos confortáveis, começamos a nos acostumar com este mundo, e falar da volta de Jesus ofende alguns. Não, primeiro eu tenho que casar, primeiro eu tenho que ter filhos, primeiro eu tenho que fazer isso ou aquilo. Isso só mostra o quanto nós amamos o mundo. Todos nós temos uma batalha interior de inclinação ao amor ao mundo. Todos nós temos bactérias de amor ao mundo, que nós só vamos vencendo levando ao Senhor nosso coração todos os dias. Amado, nós precisamos apressar a volta do Senhor. Para isso precisamos orar pelos povos não alcançados. Precisamos investir para que o Evangelho seja pregado nos lugares onde ele ainda não é conhecido. E precisamos nos dispor a ir, porque quando oramos por algo, nós devemos nos dispor a ser a resposta. Missões é a resposta de um coração que ouviu a voz de Deus. A obra missionária não é uma exclusividade de poucos no corpo de Cristo. A obra missionária precisa queimar no coração de todos que são do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Atos capítulo 1, versículo 8, muitas pessoas querem o poder, querem receber oração, querem imposição de mãos, porque eu quero unção. Eles querem uma emoção, eles querem sair da igreja bem, mas a unção é para testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus em que lugar? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tanto em, não é só aqui, nem primeiro aqui, é ao mesmo tempo a igreja do Senhor estará conectada, para que o evangelho do reino de Deus seja reconhecido e conhecido em todas as nações, em todas as etnias. Adote um povo para orar, adote um missionário para ajudar, compreenda essa verdade. O que Pedro está dizendo? Apresse a volta do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, e amanhã a gente conclui 2 Pedro, em nome de Jesus. Que Deus faça queimar no nosso coração um amor pela palavra, pela santificação e pela volta do Senhor Jesus. Não um amor apenas sentimento, mas um amor prático que me faz pregar o evangelho a toda criatura até que ele venha. E ele virá, e está breve. Nós não sabemos, talvez, pode ser nessa noite, e a gente nem termine 2 Pedro. Pode ser esse ano, pode ser, não sabemos o dia, até porque, quando o Senhor nos chama, antes do dia da vinda dele, a vinda do Senhor está acontecendo, porque a vinda do Senhor parcial acontece com cada pessoa que é chamada, ou que parte para a eternidade, mas a vinda do Senhor
plena, na verdade, como a promessa bíblica, está muito próxima. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã.